Opa! Marcelinho Ferraz chegando aqui para mais um podcast. Gente, imagina uma pessoa curiosa. Curiosa de verdade. Essa pessoa sou eu. Aí eu estava conversando com um amigo meu e ele me falou de uma doutora que faz um trabalho específico utilizando o DNA das pessoas, dos seus pacientes. Ah, mas fiquei curioso na hora. Liguei, conversei com a doutora Franciela Trevisan e ela está aqui com a gente para explicar um pouquinho mais sobre essa técnica, sobre essa tecnologia, sobre este tratamento. Ela vai explicar tudo como é que funciona, tá bom? Mas antes eu vou perguntar uma coisa para ela. Doutora, quem é você e o que as pessoas acham de você? Nossa, essa é uma pergunta um tanto quanto intrigante para eu responder sobre mim. Mas eu vou falar um pouquinho do que eu escuto. Fran, você transformou a minha vida. Fran, você me ajudou a ser uma pessoa melhor. Você me ajudou a conhecer os alimentos, os benefícios que ele traz para a minha vida. Você me fez uma pessoa melhor. Eu acho que eu sou conhecida como a doutora dos alimentos e que muda a gente através da genética. Muito bom. É, Fran, alimentação, né? É uma coisa que está muito em voga, está todo mundo falando sobre isso. Não, você precisa aprender a comer, porque se você aprender a comer hoje, lá no futuro você vai ter uma vida mais saudável. Olha os nossos avós, olha os nossos pais. Então, é uma frequência. Mas o que eu percebo é que as pessoas estão cada vez procurando mais o fast food. As pessoas estão procurando comidas prontas, essas que possuem conservantes. O que você tem a dizer sobre isso? Eu gosto muito de falar do exemplo da semente, né? Quando você planta uma semente, com o passar dos anos você vai regar essa semente, ela vai crescer, vai se tornar uma árvore e vai dar frutos. A nossa alimentação é a mesma coisa, é o nosso combustível. Se eu começar a cuidar com 60 anos, eu vou ter benefícios, Fran? Ou eu preciso começar a cuidar na infância? Qual é o momento certo de cuidar da alimentação? No momento atual, onde há tanta oferta de alimento, há tanta diversidade de fast foods, de gostosuras, sim, a qualquer momento nós podemos ter benefícios cuidando da alimentação. O nosso corpo, ele se reprograma, ele consegue se regenerar, se reparar, porque nós temos uma colônia de bactérias que vive dentro da gente. E esse exemplo que eu dei da semente, você plantar uma semente, cuidar dessa árvore até que ela dê frutos, o nosso corpo é a mesma coisa. Se eu começar a me alimentar bem, equilibradamente, com vitaminas, com minerais, com proteínas, com carboidratos, eu vou nutrir esse organismo e essa máquina perfeita vai começar a trabalhar cada vez melhor. Portanto, não há tempo. Lógico que quanto mais jovem você começar a cuidar, melhor vai ser toda a vida. E eu tô aqui com um atleta, né? Um atleta que teve uma alimentação equilibrada desde a infância. Por isso ele tá 60 mais muito bem, né? Então eu gosto muito de dar esse exemplo. O que você quer ser no futuro? Eu posso comer tudo que eu gosto, Fran? Eu preciso comer só saudável? Porque temos muitas dúvidas. O equilíbrio, ele vai ser o segredo de tudo. Mas, para a gente pensar nesse equilíbrio, eu preciso saber quem é você. E aí que entra essa especialidade que eu cuido com tanto carinho, que é a nutrigenética e a microbioma. Eu vou explicar para você que talvez não conheça ou se conhece, vamos aprofundar mais, mas a microbioma, ela é a parte da colônia de bactérias que vive dentro do nosso trato gastrointestinal. Fran, o que são esses nomes, né? Diferentes. Nada mais é do que a colônia de bactérias, a flora intestinal. E essa colônia de bactérias, ela se forma até a primeira fase da vida. Então, ali entre 10, 12 anos, nós recolonizamos todo mundo que vai viver dentro da gente. Porém, nós temos muito acesso a refrigerante,
a doces, a carboidratos, a frituras. E as bactérias boas, elas gostam de vitaminas, de frutas, de legumes. Quem é que gosta de açúcar e gordura? As massas patogênicas. Então, ao longo da vida, a gente vai causando o que a gente chama de desbiose, que é um desequilíbrio. Quando a gente está equilibrado, esse termo se chama simbiose. Então, quando eu encontro uma pessoa super bem, né, igual o Marcelo, eu falo, ele está em simbiose, está equilibrado. Não tem imunidade ruim? Tem, Marcelo? Nada. De jeito nenhum, né? Então, quando a nossa imunidade está ruim, fica resfriado, tem herpes, muitas patologias toda hora recorrente, a gente tem característica de desbiose. Então, essas bactérias não em equilíbrio faz com que o nosso corpo não absorva corretamente os nutrientes. Mas, Fran, tem como resolver? Sim, fazendo reconstituição da colônia de bactérias. Existe um exame genético que ele faz o mapeamento, que é esse exame de microbioma. Então, eu consigo saber todas as bactérias que vivem dentro de mim, boas e ruins, para causar esse equilíbrio reconstituindo, tomando os lactobacilos. E você encontra lactobacilo nas farmácias, tem até em suplementos que fazem essa reconstituição. Porém, quando você determina através do exame quem é que está faltando, você resolve o problema mais rápido, tá? Agora, eu não posso, Fran, eu não consigo fazer esse exame. Como que eu faço para saber se eu estou em equilíbrio ou não? A gente precisa analisar a imunidade, é o primeiro ponto. Então, minha imunidade é ruim, com certeza não está bom. Porque uma pessoa que tem imunidade boa, ela não fica nem resfriada. Quantas vezes a gente fica num lugar, tem um monte de gente resfriada e você entra e sai ileso, né? Não peguei nem um resfriadinho. Agora, pensando nessa parte de nutrigenética, já é diferente. Então, eu não consigo reconstituir como uma colônia de bactérias. Mas a nutrigenética é o DNA de como a gente nasceu. O exame mais famoso de DNA é o exame de paternidade. Sim, tem. Ah, não está pagando pensão, vamos ver se é pai mesmo. Vamos lá, doutora? É a doutora, entra em cena. Exatamente. Então, no exame de paternidade, eu consigo saber entre 2 homens quem é o pai daquela criança. Agora, você imagina conhecer o seu DNA e saber se você tem uma predisposição para não absorver corretamente a vitamina D. Quando você tem essa predisposição, qual que é o trabalho da nutricionista? É suplementar de uma forma correta para que você supra as suas necessidades. Então, eu vou conhecer o DNA, tenho uma alimentação para vitamina D, não tenho um metabolismo tão bom para queima da gordura, ou tenho a predisposição para um diabetes, mas eu consigo cuidar disso de forma preventiva. Assim, eu consigo promover mais qualidade de vida. Então, é isso aí, ó. Quanto mais cedo você procurar ajuda, tecnologia, procurar uma especialista, melhor vai ser a sua qualidade de vida quando você chegar aos 60, 70, 80 anos. Não é isso, Fran? O que mais? Exatamente, porque as escolhas alimentares, a gente escuta muito, igual você falou, dos fast foods, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, mas quando a gente olha para o alimento como o nosso combustível, ele vai nutrir o nosso corpo, vai dar energia, vai dar disposição para render durante todo o dia. Eu faço escolhas de acordo com as minhas necessidades. Se eu não supro essas necessidades, essa máquina perfeita não vai funcionar corretamente. Então, o DNA, ele vai mostrar quais são as suas necessidades com 99,99 de certeza. E a alimentação vai vir com a voz desse exame, mostrando os alimentos de preferência, os suplementos que você deve consumir com precisão e quantidade. E assim, a gente vai construindo um estilo alimentar que é único e individual. Eu estava conversando com o Marcelo que antes, um pouquinho de começar, que não tem nenhuma pessoa igual a outra. E imagina que várias pessoas até compartilham dicas. Essa seria até a próxima pergunta que eu separei aqui. Nós somos semelhantes. Coração, pulmão, cérebro, intestino.
O que nos torna diferentes? Essa era a pergunta que está guardadinha aqui. O nosso DNA é 99,99% diferente. Então, não existe nenhuma pessoa igual a outra. Imagina que quando eu compartilho com você uma dica, eu tenho que levar isso em consideração. Mas numa roda de amigos, é isso que acontece? Não, sai todo mundo fazendo a mesma coisa, não é verdade? Ah, eu consumi isso, ou eu fiz tal exercício. Essas rodas de amigo, elas têm informações importantes, né, de dicas, mas sempre a sua individualidade vai ser completamente diferente de outra pessoa. Por isso, a proposta de se conhecer, de buscar informações, tecnologias, esses 2 exames que eu estou trazendo hoje, são muito modernos e, ao mesmo tempo, são bem fáceis de fazer, porque um faz através da saliva e outro através das fezes. Tá? Eu fiz meus exames agora em dezembro. Todo ano eu faço um check-up geral. Aí a profissional que me atendeu, uma médica maravilhosa, não vou lembrar o nome dela, eu sou péssimo para nomes, ela falou, se eu tampar aqui, Marcelinho, assim, ó, tampar o ano que você nasceu, 16 de janeiro de 63, qualquer profissional vai falar que você está com 45, no máximo 50 anos. Mas eu quero que você lembre de uma coisa, Marcelinho. Eu falei, doutor, o quê? Você tem um coração que está funcionando há 61 anos. Você tem um pulmão que está funcionando há 61 anos, o intestino e assim por diante. Então, cuide bem deles, para que eles possam te dar mais 30, 40 anos saudáveis. Então, qual é a dica para se cuidar bem do corpinho? Eu acho que a principal dica é não sobrecarregue seu corpo. Quando você consome muitos alimentos, o excesso, quando você consome muito suplemento, quando você faz muita atividade física, você está sobrecarregando. Imagina uma máquina trabalhar 200 por hora se ela precisa trabalhar 100. Conhecer as quantidades é o fundamental para você exatamente só ingerir o que precisa. Assim não tem sobrecarga. Eu estou aqui com a doutora Franciela e eu vou aproveitar aqui para falar dos queridinhos do momento. Tem várias palavras aí que tá assim, academia, em todos os clubes, em todos os lugares que você passa, as pessoas estão falando estas palavras e estes produtos, né? Por exemplo, a glutamina. A glutamina, todos esses que estão aqui na mesa, eles são de extrema importância quando a gente pensa em dar mais qualidade. Essa que o Marcelo está me falando, a glutamina, é um aminoácido do grupo das proteínas que tem um papel de regeneração muito importante para o nosso corpo. Eu utilizo ela na rotina de consultório tanto para atleta quanto para sedentário. Sim, o nosso corpo inteiro usa glutamina. A regeneração de uma microlesão de um exercício é muito mais rápida. Você está pronto para uma nova sessão de exercício tomando glutamina. E na parte da microbioma, ela também ajuda na regeneração da vilosidade do estômago e do intestino. Glutamina é maravilhosa. Doutora, agora uma que não falta em nenhum lugar, até na mídia, na televisão. Creatina. Gente, a creatina, ela já foi tão polêmica, ela já foi tão crucificada, né, Marcelo? Mas hoje em dia, todo mundo fala muito bem da creatina. Ela é boa para várias faixas etárias, tanto atleta quanto sedentário. Ela tem essa ação para o sedentário de reter, de segurar mais tempo os nutrientes no nosso organismo. E quando a gente pratica atividade física, ela também dá uma força de explosão. Por isso que é interessante sempre colocar ela antes do treino, quando a gente pratica atividade física. Mas se estiver numa fase que não pratica atividade física, ela pode ser consumida em qualquer horário do dia, porque ela não faz perder sono, nada, né? E os BCAA? BCAA são aminoácidos. Quando eu tenho aqui uma proteína, a proteína ela tem vários aminoácidos, assim como o amino P9, são vários aminoácidos que vão ajudar no nosso sistema imune e também faz parte ali do grupo dos construtores, vão ajudar no aumento, no crescimento da fibra tipo 1, tipo 2, que é o músculo. E quando a gente pensa em proteína, a gente tem a proteína de origem animal,
que vem principalmente do leite, do ovo, da carne, mas a gente também tem a proteína de origem vegetal, tem a proteína da ervilha, do arroz. Os veganos, eles acabam que optam mais por esse grupo de proteínas, mas que a gente tem que pensar em suprir todos os aminoácidos. Por isso que o amino P9 é uma excelente opção para não pôr caloria, para não vir com corante, com açúcar, mas ele vai suprir toda a necessidade de aminoácidos. Tá vendo aí? Muita informação boa tá saindo aqui do programa Marcelo Ferraz, ponto oficial 60 a mais. Mais uma perguntinha só, doutora. Whey. Whey também em todos os lugares que nós vamos, de academia, tudo, fala do whey, whey proteína, whey. Fala um pouquinho do whey pra gente. Então, a proteína whey, ela se tornou muito prática, ela é uma proteína que vem com esse apelo de ser gourmet. Então, é muito prático para quem tem a vida corrida preparar uma bebida. Agora tem até pronto, né, na versão aqui. Então, quando eu penso em whey, ela vem com esse apelo muito gourmet, dando sabor, mas é uma proteína que vem do leite. E a gente também já tem as proteínas de whey sem lactose, né? É o caso dessa aqui. Esta aqui, além de não ter lactose, ela ainda tem colostro. Sim, e essa parte de proteína, ela vai suprir, como a gente falou um pouco antes, de uma forma mais rápida a necessidade do nosso organismo. Porque quando eu tenho aqui uma proteína isolada, ela vem facilitada para o nosso corpo absorver. Então, eu tenho uma proteína vindo da carne, vindo do frango, mas que vai dar um trabalho de digestão para o seu corpo conseguir aproveitar tudo que ele precisa. E ainda vem gordura saturada junto, às vezes vem numa fritura. Aqui não, aqui eu tenho isolada, favorecendo a absorção. E pensar nas proteínas, elas fazem parte do grupo dos construtores. Então, não tem como a gente crescer, como a gente aumentar a massa magra sem o aporte ideal de proteína. E no meu dia a dia, Marcela, é muito comum eu ter clientes de vida corrida. Então, Fran, eu não consigo parar à tarde, consumir um queijo, ou consumir um atum, mas eu consigo tomar um whey. Então, para o meu acompanhamento, isso também facilita, porque é importante eu ter qualidade no consumo. Se ele vai parar numa padaria e comer um salgado frito, eu consigo dar muito mais qualidade e praticidade. Então, essa parte de suplemento, ela vai, além de ajudar a suprir as necessidades, vir com esse apelo de sabor e dando aí um quezinho todo especial para o dia, né? Adoçando muitas vezes. A Black School está sempre na frente, né? Pensando em tudo isso, lançou uma linha gourmet, né? De whey, que é maravilhoso, está batendo todos os recordes de venda e só satisfação por conta dos nossos clientes. Agora, depois de um período longo, você dormiu, não é bom você consumir carboidratos. Tá. Quando a gente pensa nos carboidratos, vem aí essa característica de macronutriente, que são 3, carboidrato, proteínas e lipídios. Então, o carboidrato, ele oferece energia, oferece açúcar. Quando você dorme, você guardou tudo que você consumiu dentro da célula de gordura, que é o adipócito. Quando você consome em excesso, você vai aumentar o tecido adiposo. Então, consumir muito carboidrato pode aumentar, pode favorecer o acúmulo de gordura. Quando você consome carboidrato na medida certa, você tem energia durante todo o dia, mas não acumula. E isso é muito fácil para a gente confirmar em exames de composição corporal. Olha, Fran, estou consumindo mais do que eu preciso, porque eu estou guardando na gordura. Se eu consumo só a quantidade ideal, o meu peso ele se mantém equilibrado. Aqui não é uma consulta, não, tá bom? Aqui são só dicas para que nós possamos entender melhor as coisas, né? Mas, Fran, quais são os principais carboidratos? Olha, no dia a dia, o que não falta em casa, vamos ver se eu tô certa, é o arroz, o pão, a batata, o macarrão, os doces, as frutas. Todos esses alimentos, mesmo que salgado, porque eu tenho essa pergunta, Fran, mas a batata vira açúcar? Mesmo salgada vira açúcar. Então, tem o grupo dos carboidratos
que todos eles vão virar açúcar. Como o grupo das proteínas, todos são ricos em aminoácidos. Tem alimentos que têm carboidrato e proteína, como por exemplo o feijão. Né? Então, o feijão tem carboidrato, mesmo não sendo o principal grupo dele. E isso é importante para você, às vezes, ver, nossa, meu exame de glicemia só sobe, mas eu só estou comendo alimentos salgados, mas que viram açúcar. É muito simples a gente colocar uma fibra, como acrescentar uma chia, uma aveia, para facilitar a absorção lenta desses alimentos e não acumular tanto na corrente sanguínea. Muito bom. Eu espero que vocês estejam gostando e tem mais perguntas aqui. Fran, todos os dias os digitais influencers falem sobre o idoso precisa tomar creatina, precisa tomar whey. É verdade isto? A suplementação, ela vai ser muito indicada em algumas ocasiões, né? Mas quando você pensa em quantidade, tem pessoas com mais experiência que talvez precise de quantidades maiores. A gente tem ali sempre no rótulo uma indicação, 30 gramas, 20 gramas, mas dependendo de como está o estado de saúde, a gente pode aportar mais proteína do que o que está no rótulo. Até mesmo a creatina, ela pode variar de 3 gramas até 12 gramas dia. Se eu penso numa dose menor e aumentar isso gradativamente, vai ser sempre o melhor caminho do que ir para uma dose muito grande e não ter o benefício esperado. Então, sempre auxiliando ali o conjunto da alimentação, é interessante pôr gradativamente um consumo de suplemento, da dose mínima e aumentar gradativamente. Então é o seguinte, se você vai suplementar, não esqueça, a melhor marca de suplemento do Brasil é essa aqui, ó, Black School. Eu não tenho dúvidas, tá bom? Então hoje nós estamos numa era assim maravilhosa, a tecnologia, eu amo a tecnologia, eu amo essa coisa toda. Eu fico vendo as pessoas falarem, não pode deixar as crianças ficarem com o tablet. Na minha opinião, tem que deixar as crianças, não sou médico, não sou profissional, porque você vive isso, nós estamos vivendo esse momento, né? Nós estamos vivendo o momento do celular, nós estamos vivendo... O que vai acontecer daqui 20, 30 anos, só mesmo o tempo vai dizer, né? Não é nem Deus, porque não tem nada a ver com isso. Só o tempo vai dizer realmente o que nós vamos viver dessa corrida de tecnologia, né? E aí eu assisto vários podcasts, eu assisto várias lives, onde profissionais ficam ditando regras. Olha, você precisa fazer os extremos, né? Ficar na sauna bastante tempo, fazer isso. Aí sai da sauna e vai direto para uma banheira de água com gelo. Aí depois que você correr, você corre, entra numa banheira com gelo até aqui. E assim vai que o seu corpo vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tem verdades em tudo isso? Sim, quando a gente pensa, por exemplo, no quente ou no muito frio, o nosso corpo ele produz termogênese para tentar manter a temperatura ideal. Mas com que finalidade? Se você faz isso uma vez, 2 vezes, você submete seu corpo a sair da zona de conforto. Mas no exemplo de uma dieta, existe um estudo que diz: quanto mais vezes você submeter seu corpo a uma dieta muito restrita, algo severo, ele adquire memória. E não é sempre que você vai conseguir o mesmo resultado. Eu gosto da orientação de faça com equilíbrio para você chegar no ideal e fazer manutenção. Se você fica, emagreço 10 quilos, engorda 20, emagrece 15, aumenta 20, o seu corpo ele não entende essas mudanças e se torna cada vez mais difícil você conseguir ter resultado. É muito comum uma pessoa que emagreceu com um determinado método, exemplo, um medicamento, ela falou, emagreceu 20 quilos. Passou um tempo, ela engorda o dobro. Porque ela foi submetida a um extremo e o corpo dela não se adaptou a isso. Então, toda mudança, ela deve ser leve, gradativa, para se tornar algo prazeroso para a construção de um estilo de vida. No estilo de vida, a gente não pode ser extremista. Ninguém vai conseguir não participar de um evento por 20 anos. Você vai ficar sem ir num churrasco de família por 20 anos? Não.
A gente precisa do social. Eu gosto da ideia dos pilares. Eu tenho o pilar do social, o pilar do exercício, do trabalho, da vida amorosa. E quando a gente tem um equilíbrio nesses pilares, a gente consegue uma paz, a gente consegue uma harmonia. Porque hoje se come porque tá tenso, se come porque tá estressado, porque tá infeliz, porque tá depressivo. Mas o alimento, ele tem a função de ser o nosso combustível, não só o nosso prazer. Né? Então, a gente tem que ter isso muito claro. O extremo, ele não se sustenta. O equilíbrio vai ser o segredo para a gente viver pleno e não trazer malefícios a longo prazo para o corpo. Fran, para quem já passou do limite, já está pôs o pé na jaca, como é que você pensa em fazer esse cérebro, essa pessoa voltar e encontrar o equilíbrio? Qual é a técnica? Como é que você vê isso? Eu vou dar o exemplo de uma pessoa que eu encontrei esse final de semana em uma festa e ela estava muito linda, ela estava uma diva. E ela olhou para mim e falou assim: Fran, muito obrigado porque você não desistiu de mim. Muitas vezes a gente se encontra numa situação onde a gente não tem a quem recorrer. E se você vai para um profissional que não te acolhe, você sai de lá ainda mais frustrado. Então, quando eu falo, quando falta energias, quando falta disposição, quando falta tudo, porque a frustração, ela chega para todo mundo. A gente precisa ter um ponto de partida. O que eu sempre falo para os meus clientes é: nós vamos começar organizando. Você vai conseguir 100%? Eu sei que não. Não se cobra, eu falo que é a síndrome da Mulher Maravilha e do Homem de Ferro. Não se cobra para fazer 100%. Se cobra para ser constante. Se quando você quer 100%, a frustração é inevitável. E a motivação, ela deve ser sempre a saúde. Porque eu ter um físico bonito motiva, mas não sustenta a longo prazo. Eu ter disposição, eu ter saúde, eu ter energia, isso motiva a longo prazo. Porque a gente precisa de disposição para toda a vida, a gente precisa de energia para toda a vida, para fazer tudo que a gente precisa, inclusive tudo que a gente gosta. Então, ter como saúde o objetivo de motivação, eu acho que faz muita diferença nesse ponto de partida. Porque não vai ser algo superficial, que a gente vai desistir a longo prazo. Porque a gente não pode desistir de ter saúde, né? Nós temos um exemplo aqui no estúdio. A Fernanda, que está ali, que trabalha com a gente, produtora, ela estava com uns 20 quilos a mais e estava muito incomodada. Falava sempre disso. Ela começou a fazer uma dieta, perdeu uns 20 quilinhos, né, Fê? 20? 14 quilos, tá bem feliz. E hoje todos nós aqui comemos tranqueiras, né? E ela trouxe a marmitinha dela, ficou ali no cantinho, eu só observando. Falei, essa Fernanda é danada, ela é determinada, ela não quer voltar a adquirir esses 14 quilos que estavam incomodando ela. Fran, quem está se incomodando, insiste um pouquinho mais aí, fala um pouquinho mais para as pessoas. Ó, se você está incomodado, se esses quilinhos estão a mais, se você está com a imunidade baixa, escuta o que a doutora vai falar. Bom, se você está se vendo no fundo do poço, sem alternativas, cansado, desanimado, frustrado, sabe, a autoestima lá embaixo, tenha em mente que você pode transformar a sua vida. E você pode transformar a sua vida fazendo pouco, começando com pouco. Exemplo, beber água. As pessoas não bebem água. Como limpa o nosso organismo sem consumir água? Então, procure um profissional. Organize tudo o que você precisa mudar e tenha isso como um grande projeto. E um projeto não se conquista de um dia para o outro. O exemplo de uma maratona, você tem que dar vários passos. Não queira dar vários passos rápidos. Dê um passo seguro e seguido o outro. Assim você vai conseguir mudar. Mas sozinho, como a Fernanda conseguiu, é difícil fazer sozinho. Procure um profissional, se identifique com a linha de atuação e lembre-se de não ser extremista. Porque se você faz uma loucura, do mesmo jeito que você começa rápido, você desiste rápido. Pense em algo que seja
para sempre, que seja duradouro e tenha em foco a saúde, o seu bem-estar. Assim, o sucesso vai ser garantido. É isso aí, ó. Eu, Marcelinho Ferraz, com o projeto 60 Mais, quero fazer um convite a você. Quero convidar você a procurar, primeiro, a felicidade, que é muito gostosa, difícil, mas dá para procurar a felicidade. E você procurar fazer coisas que você gosta. Você quer ir para a academia? Procura um profissional, faz todos os exames, vê se você está em condições de frequentar uma academia. Você vai se suplementar. A Black School tem a melhor linha de produtos para você poder se suplementar. Então, mas antes, procure um profissional e pergunte, eu posso me suplementar? Não vai dentro da academia, várias pessoas falando coisas, não. Procure sempre a ajuda de um profissional. Isso é de extrema importância, tá bom? Fran, eu queria que você falasse para os nossos telespectadores como te encontrar e o que você tem a oferecer para as pessoas que te procurarem. Bom, como me encontrar? Super fácil. Você pode entrar aí na internet, no meu site, www.projetovipnutricional.com.br. Também você me acha no Instagram, doutora Franciela Trevisan, ou Projeto VIP Nutricional. Eu também vou deixar meu telefone, que é 19981292624. Se você me procurar, eu tenho certeza que eu vou ajudar você a transformar a sua vida e descobrir que ser saudável é apaixonante. Com equilíbrio, a gente pode estar em todos os lugares, fazer parte de tudo e ainda cuidar do nosso bem mais precioso. É isso aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado da participação da Fran, que vocês se conscientizem que vocês precisam estar bem. Olha, uma coisa que eu sempre ouço da minha mulher, a Glorinha, ela fala assim, não tem um coração na gaveta reserva, não tem um pulmão na gaveta reserva, não tem um órgão na gaveta de reserva, é o que você tem, então cuide bem dele, cuide bem do teu corpo, cuide bem da tua mente, principalmente da tua mente, porque aqui dentro tem um mundo, cada um tem um mundo dentro da sua cabeça, e por isso que eu sempre digo, né, o mundo é nosso.